Bom, pessoal, a gente pode estabelecer um paralelo já com algumas discussões que foram realizadas até agora. Então, para isso é bom a gente ligar essas duas linhas do tempo, né? A linha do tempo do que estava acontecendo dentro da produção da economia e a linha do tempo do que estava acontecendo aqui dentro dos movimentos feministas e dentro das discussões feministas, né? Então, dentro da última aula síncrona, a gente abordou basicamente esse período que compreende até quase meados, um pouco antes do século XIX. Então, essa primeira fase aqui, com Adam Smith, Ricardo, a Harriet Martinet, a Jane Morsett, Thomas Malthus, esses que estão aqui nesse grupinho, tá? Todos eles, né, seguindo alguns princípios próprios e tal. E aí, nesse meio tempo, o que a gente tem que a gente também discutiu, né? A gente vai ter a Carta da Esperança Garcia, aquela escrava brasileira, que está aqui antes, inclusive, da Riqueza das Nações, né? Aí tem as publicações da Olympe de Gouges, da Mary Wollstonecraft, que a gente viu na outra aula síncrona. Tem o trabalho aqui da Anísia Floresta, brasileira, que não se sabe de quem que ela traduziu, se foi realmente da Mary Wollstonecraft ou se foram outros trabalhos. E aí, a gente vai começar, o que a gente vai avançar na aula de hoje é nessa parte aqui. Essa parte aqui inclui principalmente o trabalho do Mill, o Marx a gente vai ver de forma assíncrona na aula de terça-feira, o trabalho dele. E junto ao trabalho do Mill, a gente vai ter essa formação do que se convenciona chamar da primeira onda feminista, que começa em 1848, no mesmo ano da criação dos princípios de economia política do Mill, e também no mesmo ano da publicação do Manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels. Então foi um ano cheio de coisas, né, que ficaram para a história de fato. E nessa primeira onda em si, vai ser publicado esse trabalhinho que a gente vai ver hoje, que é a sujeição das mulheres, tá? Então aqui a gente já começa, ou pelo menos de forma isolada, alguns autores já começam a chamar de feminismo, o Fourier, que vai ser o primeiro a dar esse título, né? E o Fourier está junto aqui na lógica dos marxistas, então a gente vai tratar dele também na aula de terça-feira. Então, o que a gente abarca hoje é basicamente essa fase aqui, pegando um pouquinho do trabalho o econômico, obviamente, do Mill, tá? E aqui cabe uma ressalva. A primeira onda, como o próprio título da aula sugere, ou como aqui eu estou reforçando para vocês, ela tem alguns problemas, né? Assim, a gente usualmente se convenciona a chamar de primeira onda feminista, segunda onda, terceira onda, a gente estaria hoje numa quarta onda feminista. E isso é um recurso didático, basicamente, né? Mas a gente pode estabelecer uma série de críticas a esse recurso em si, tá? Primeiro, quando de onda, a gente dá a ideia de que esses trabalhos, eles foram crescendo, ganham uma maior dimensão e aí começam a decair, né? E aí, o que a gente está analisando para denominar de onda é basicamente o que foi produzido na Europa e nos Estados Unidos, tá? Então, toda a produção acadêmica, e isso segue a linha, inclusive, depois na segunda, terceira, quarta onda. Então, tudo que está fora disso é desconsiderado, em alguma medida, por essas ondas, né? Um outro ponto também, que a gente espera, pelo menos, né, que essas ondas, eles dão a ideia de que esses trabalhos se somem, ganham a força e aí decaiam. Só que entre ondas, o que a gente teria? Nada. Ou uma é continuidade da outra, ou simplesmente as coisas se tranquilizam para depois voltar à efervescência de algum grupo feminista. Esse é o grande problema. E se a gente pensa, por exemplo, que o livro base, né, que vai servir como grande referência para a segunda onda feminista, que é o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, ele é publicado entre ondas? Faz sentido essa onda não abarcar a Simone de Beauvoir? Então, são coisas assim que, em termos didáticos, isso serve, tá? Para a gente tentar juntar, reunir um pouco mais do que foi a discussão. Sempre tenho essa crítica atrás, né? Porque ela está deixando de fora muitas coisas que não estão sendo levadas em conta pela onda, tá? E a onda em si, pelo menos dentro dos movimentos feministas, ela tem se acelerado, né? O tempo dessa onda tem reduzido cada vez mais. Se a gente, ao longo de toda a história, não chegou em onda nenhuma, e aí só lá no fim do século XIX a gente teve a primeira onda, ao longo do século XX a gente vai ter basicamente quase 4 ondas, né? Então essa onda está se acelerando cada vez mais, tá? Bom, e aí, com relação a essa questão dos economistas, propriamente, do que a gente viu da última aula,
não há tanta alteração com relação às conclusões que a gente vai tirar nessa aula de hoje, porque basicamente o que esses economistas eles interpretaram com relação à mulher, no âmbito da economia política, que existe essa articulação entre a esfera produtiva e reprodutiva, então as mulheres, em grande medida, vão se concentrar na esfera da produção, nas casas, nas residências, e essa esfera reprodutiva é bastante importante para o sistema, para a reprodução do sistema propriamente dito, para o excedente, né, para garantir que realmente essa força de trabalho esteja sempre sendo ofertada, né? O grande problema é que, pelo menos aqui se começa a sinalizar que no momento em que esse trabalho na esfera reprodutiva ele não é remunerado, como nunca vai ser, ele acaba se convertendo no trabalho improdutivo, que o Marx já sinalizava. Então, tudo aquilo que não produz bem tangível é um trabalho improdutivo. Portanto, de trabalho não remunerado passa a ser trabalho improdutivo. E de trabalho não produtivo, né, improdutivo, para não trabalho é um salto. Então, o que acaba acontecendo? Se convenciona dizer que as mulheres não trabalham. Né? Vocês até hoje a gente tem a expressão, ela não trabalha. Não trabalha aonde? Fora de casa, não trabalha no ambiente de geração econômica que convencionalmente se utiliza, né? Mas o que ela faz é trabalho não remunerado, né? Então, essa relaçãozinha, ela acaba ganhando força cada vez mais nos trabalhos subsequentes, especialmente a partir dos neoclássicos, tá? Então, essa estrutura, ela acaba sendo muito importante. E a mulher em si, ela sempre vai ser percebida na economia política como aquela que gera educação para os filhos. Portanto, aquela que é capaz de ampliar a produtividade do sistema, porque o sistema se amplia via educação, né? Então, se nós... E aí tem até um paradoxo, né? Porque ela é interpretada desse modo e, ao mesmo tempo, você tem uma restrição para que elas tenham acesso à educação. Então, a educação vai se restringir a quê? Vai se restringir ao que ela utiliza de forma direta no ambiente doméstico, sem se preocupar tanto com a escolarização do filho. Ela está mais com a educação básica da criança mesmo, né? Então, essa aqui é a conclusão que a gente pode tirar da economia política geralzona, né, como um todo, tá?